esse tema proposto à igreja do fim será como a igreja do início. Pelo menos em um aspecto, tem uma grande relação, que é que a primeira igreja, a igreja do início do primeiro século, essa igreja viu Jesus subir nas nuvens. Está registrado isso no livro de Atos, capítulo 1, entre os versos 8 a 12. 2 anjos apareceram ali para alguns discípulos. Jesus havia terminado de dar algumas instruções para eles, após ter sido ressuscitado, e por 40 dias aproximadamente Jesus esteve entre eles ainda, antes de ser elevado aos céus, dando últimas instruções. E quando Jesus termina as suas últimas palavras para eles, e uma das últimas palavras foi essa: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e vós recebereis sobre vocês o Espírito Santo, que há de vir, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após ter dito isto, então Jesus é elevado aos céus, arrebatado, podemos dizer assim. E aqueles discípulos que estavam ali com ele presenciaram esta cena, esse fato, né, que ocorreu, ficaram olhando para cima até que Jesus desaparecesse nas nuvens. Naquele instante, 2 anjos aparecem entre eles e falam para eles: olha, este Jesus que vocês estão vendo subir nas nuvens, do mesmo modo em que ele está indo, ele voltará. Então, com base neste acontecimento, a nossa conferência vai tratar um pouco desta realidade, que a igreja do fim vai então ver Jesus descendo. A igreja do início viu Jesus subindo. A igreja do final verá Jesus descendo para buscá-la. Amém? É isto que nós estamos esperando para o futuro próximo. E então nós estamos vendo as instruções de Jesus na sua palavra. Ele deixou, e os discípulos escreveram, os apóstolos e alguns outros escritores, essas instruções que nos preparam para esse momento, o momento em que a igreja do fim, do último tempo, estará vendo Jesus descendo nas nuvens para buscá-la. E então esta igreja precisará estar pronta, preparada, trabalhando, vigilante. Amém? Então a conferência, dia 25 de junho, nós estamos nos preparando para ela. Vai trazer esses detalhes. O pastor Cacau, Carlos Elias, vai trazer esses detalhes. Eu me lembro muito bem na história da igreja, alguns momentos, que os discípulos faziam cultos nos cemitérios. Cheiro de corpo, de ossos, cemitério. De noite. Porque a perseguição foi grande naquela época. Não se podia falar. Porque na época o cristianismo era chamado de seita do Nazareno. Em outros momentos, as pessoas que seguiam Jesus eles eram chamados
de pessoas que seguiam uma praga. Essa praga tem que ser exterminada. Essa foi muito das expressões de muitos imperadores, generais na época da história. E era assim. Existem algumas literaturas escritas acerca das catacumbas de Roma. Elas estão lá até hoje. Coliseu. E então, ainda nós estamos no tempo da liberdade. Glória a Deus por isso. E Deus vai salvar ainda muitas pessoas até o último segundo que vai preceder a volta de Jesus, né? Isso é maravilhoso. Vamos ver um pedacinho ainda hoje de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a parte final. O versículo 23. Porque eu vou entrar um pouquinho já em Mateus 24. Aliás, eu pedi semana passada para os irmãos ler Mateus 24 e Mateus 25, que será o texto para vermos ali as instruções para esse dia. O dia que as noivas, as virgens, deverão estar com suas lâmpadas bem cheias de óleo e acesa para o casamento do grande dia, não é? Então, é um pedacinho aí ainda que faltou de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. Aqui tem outra instrução: nos tornar santos em todos os aspectos, algo da parte de Deus, para de Jesus, e que o Espírito e a alma e o corpo de vocês, as três partes do homem, espírito, alma e corpo, essa composição humana, sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Ele é fiel. Orem por nós. Cumprimentem todos os irmãos. Beijo santo. Encarregue-os em nome do Senhor de ler esta carta a todos os santos. E essa carta que estamos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém. Algumas palavras do apóstolo Paulo, finalizando a carta, ele está recomendando também coisas importantes, instruções importantes para que estejamos preparados para o retorno, a volta de Jesus. Eu só quero destacar aqui, desse texto, há várias coisas aqui, mas pelo menos uma a respeito da nossa constituição humana, corpo, alma e espírito. Ele está dizendo está recomendando que as pessoas que esperam em Jesus e a sua volta precisam também manter de forma irrepreensível, ou seja, de forma correta. Ele começa na ordem invertida, no espírito, na alma e no corpo. Ora, das nossas três composições, que é o corpo, que sabemos que será levado ao pó, que não vai resistir ao tempo, que vai precisar da graça de Deus para ser reconstituído, para receber a vida eterna e estar preparado para ter o corpo igual ao de Cristo. Que importância haveria desse corpo
se ele vai ser substituído pelo corpo novo, pelo corpo sobrenatural, para que o nosso espírito e a nossa alma continue existencialmente eterna em um corpo transformado. Porque esse corpo natural, ele não subsiste ao eterno, ao sobrenatural. O espírito e a alma, sim, são elementos eternos que saíram de Deus, nasceram de Deus, porque Deus é eterno. E então, qual é a importância do apóstolo Paulo estar dizendo para esses irmãos manterem também irrepreensíveis seus corpos físicos, que serão substituídos pelo corpo sobrenatural? Uma das razões é que, enquanto o nosso espírito e nossa alma ainda ocupa este corpo, ele também precisa ser cuidado. Quero dizer, cuidado do aspecto da moralidade e da espiritualidade. Não quero entrar no aspecto físico e biológico, que também fazem parte de um ensinamento da palavra de Deus, que nossos corpos, do aspecto físico, também precisam ser mantidos irrepreensivelmente na sua natureza biológica. Por isso que os que vêm a Jesus entendem que precisam parar de beber, parar de fumar, ou ingerir produtos que fazem mal ao seu sistema biológico. Não é simplesmente por uma questão biológica, religiosa, mas é porque Deus sabe qual é o melhor para nós. E se o corpo não está devidamente bem cuidado, a alma e o espírito fatalmente sofrerão danos com dificuldade no corpo. É um sincronismo em três elementos que precisam funcionar perfeitamente bem: corpo, alma e espírito. Os gregos costumavam dizer mente sã, corpo são. Mas no aspecto da espiritualidade e da santidade, porque ele começa dizendo que o Deus da paz nos torne santos. E aí vai entrar no contexto logo o seguinte, que o que precisa estar santo é o corpo, também a nossa alma e o nosso espírito, separados para o bem. A palavra santo é separado. Então o nosso corpo tem que ser separado para o bem, como o espírito e como a alma também. São elementos que fazem parte da instrução de Jesus para estarmos bem preparados para a sua volta. E então, no sentido da espiritualidade e da moralidade, que eu quero falar bem breve, porque eu tenho um estudo sobre este assunto, sobre o corpo e o que compõe o corpo, nos estudos que os irmãos vão fazer depois do preparo para o batismo. Mas, rapidamente, para lembrar a respeito do corpo, o que ele contém, e que precisa também ser mantido irrepreensível, nós somos constituídos nós temos olhos, nós temos boca, nós temos ouvido, nós temos pés, nós temos mãos. Todos esses elementos, instrumentos físicos do corpo, há um ensinamento muito profundo sobre eles no livro de Provérbios, escrito para Salomão, usando a expressão, sempre iniciando os capítulos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E ele inicia esses capítulos falando assim: meu filho. Felipe, antes de completar 12 anos de idade, ele leu comigo várias vezes esses capítulos de Provérbios. Eu lia com ele, bem como várias partes do texto da Bíblia, para que ele não esquecesse, se lembrasse, quando chegassem alguns momentos da sua vida, ele pudesse lembrar. E eu oro por isso até hoje, para que ele se lembre, para usar bem o seu corpo. E nós, na juventude, muitas vezes não usamos bem o nosso corpo, nossos pés, para onde eles estão nos levando,
nossas mãos, aonde elas estão tocando, nossos olhos, o que eles estão vendo, nossos ouvidos, o que eles estão escutando, e nossa boca, o que ela está falando. Esses capítulos de Provérbios, de 2 a 7, adverte de forma muito enfática, com muita profundidade e de forma repetitiva, que esses membros do corpo humano precisam ser bem guardados e cuidados, especialmente relacionado às questões da sensualidade na sociedade. E lá nesses capítulos ele trata disso, usando as palavras muito bem claras e específicas, que concordam com o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na primeira carta aos Tessalonicenses. E em muitos outros aspectos da existência, o que nós falamos, escutamos, vemos, tocamos, da forma como é feito, podem trazer transtornos sérios para a nossa existência. A gente já tem ouvido vários pregadores falar a respeito da linguagem. Até o pastor Elias, do Amaral Viana, ele tem o seu trabalho específico é sobre a linguagem. Em algum momento ele trata da deformação da linguagem e a desinformação da linguagem, e inclusive a indústria do cinema, o que ela mais trabalha a título de entretenimento é a deformação da linguagem, e uma linguagem que desinforma o conhecimento adequado da realidade, da verdade, e especialmente da existência de Deus. O mundo é regado o tempo inteiro com um combate massivo da literatura, da arte, da cultura, para desinformar, para tirar a atenção da verdade. E ela usa os mecanismos que vão atingir nossos olhos quando estão vendo algo, os nossos ouvidos como quando estão ouvindo algo. Já prestaram atenção na música moderna, a batida? Que elas têm, e a letra com que elas são compostas. Se prestarmos atenção no jogo de palavras e de frases, é mais para desinformar e deformar o senso de sensibilidade do saber, do conhecer as coisas. Na maioria das vezes, e a repetição do refrão. Porque o mundo, o seu sistema sabe que esses instrumentos que as pessoas estão ouvindo e vendo constantemente, algo que não contribui, vai trazer comportamentos distorcidos, trará padrões de comportamentos que não correspondem à palavra de Deus e trazendo um sério prejuízo para uma humanidade que não estará preparada para a volta de Jesus. Por isso ele está dizendo para os irmãos da cidade de Tessalônica para manter também seus corpos santificados. Vocês devem lembrar que eu disse que o nome da cidade é o nome da esposa do tal general Cassandro, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, que em uma época conquistando esta região
batizou esta cidade com o nome da sua esposa, cujo comportamento destas pessoas era de total perversidade sexual. E estas cidades eram tomadas de tamanho comportamento permissivo. E então a recomendação a estes irmãos é por causa disto: mantenham os corpos de vocês santificados. Como é o comportamento do povo de Deus em relação a todas estas coisas? A moda, de um modo geral, a moda da música, da arte, da cultura e do estilismo. Então a segunda volta de Jesus vem buscar uma igreja que está santificada em todos esses aspectos da sua vida. Aleluia. Esse é o final que eu gostaria de observar nesta etapa da volta de Jesus, que está próxima, que o apóstolo Paulo está recomendando. E reparem que a questão de manter o corpo irrepreensível está relacionado com aquela outra parte de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Que interessante que está escrito lá, eu já li aqui, o apóstolo Paulo dizendo para os irmãos da igreja de Corinto: olha, falando sobre a ressurreição e o corpo novo que nós vamos receber. E ele chega no versículo 10 dizendo o seguinte: olha, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o que fizemos, o que merecermos, o que foi feito através do nosso corpo, ou o bem ou o mal. Veja que ele está falando do corpo, o que o corpo fez, o que a minha mão fez, o que os meus pés fizeram, o que os meus ouvidos ouviram, o que não deveria ter ouvido, nem ser alugado para ouvir alguém se queixasse de outro alguém, falando mal do outro. Tantas coisas que eu escutei, que eu apalpei, o que eu pensei, tudo que fiz pelo corpo, eu vou receber um mérito de julgamento por Jesus Cristo, tendo feito o bem ou o mal, e aí virá a recompensa. É a realidade do reino de Deus. As promessas maravilhosas que nos foram deixadas para recebermos, não que haja uma condição e uma obra nisso, porque ninguém é salvo pelas obras, é pela fé, pela graça de Deus, quanto a fé e a graça trabalham juntas com a ação, com a participação. Há muita gente que não vive no esforço para agradar a Deus, descansam na mentira que lhes foram contada, que a graça nos salva e não precisamos ser santificados. Mas então, esse corpo, ele será julgado com base no que ele fez, e então os méritos serão dados com base no que eu fiz com meu corpo, minhas mãos, meus pés, meus olhos, meus lábios e tantas coisas. E o que faz parte do meu ser, os meus pensamentos, o meu coração. Amém? É isto. Em Mateus capítulo 24, claro que agora eu não vou ler o capítulo todo, só vou abrir os primeiros versos para continuarmos semana que vem. O capítulo 24 de Mateus e o capítulo 25, esses dois capítulos foram registrados as últimas palavras de Jesus para os discípulos, próximo do momento em que ele seria preso, julgado
crucificado, sepultado, em seguida ressuscitaria, e enfim, ele dá essas instruções aqui a respeito da sua volta e para aqueles que queriam segui-lo de fato, que queriam de estar preparados, santificados, separados para ele. Ele dá informações importantes, instruções importantes para então estarmos prontos para recebê-lo. Apenas alguns versos, vamos ver aqui até onde que eu vou com ele. A partir do verso 1: quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício, o templo de Jerusalém, não é? O templo que era do culto judaico. Ele, porém, disse: estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Essa palavra de Jesus foi sobre o templo de Jerusalém, o segundo templo que havia sido construído pelo rei Herodes. Era algo entre as maravilhas do mundo, aquela construção, o templo judaico. Aqui já começa, nessas primeiras palavras de Jesus, citação dos judeus contra ele por ter proferido esta palavra contra o templo. Imagina o alvoroço que não foi dos judeus, dos escribas, dos sacerdotes, ouvir Jesus falar que aquilo seria destruído, porque deu muito trabalho para reconstruir. Herodes o reconstruiu, era algo magnífico e muito caro. A edificação, em muitas partes dela, tinha ouro, tinha pedras preciosas, tinha madeiras riquíssimas. E Jesus, contrariando todo um sentimento judaico de orgulho por ter um templo maravilhoso, símbolo da melhor religião da época, e vai dizer para eles que aquilo será demolido. Irmãos, qualquer pessoa que é contrariada naquilo que ela pensa, naquilo que ela construiu, da sua forma de viver, de pensar, de reagir, a sua ideologia pessoal, a sua visão pessoal, tudo que ela passou uma existência construindo acerca do que ela crer, quando alguém diz o contrário, qual é a reação da pessoa? É de indignação. Ninguém aceita alguém dizer para si que tudo que ela construiu e pensou até hoje está errado. Assim foi o orgulho dos judeus, se ofenderem ao ouvir Jesus dizer que o que eles construíram seria demolido. Para o orgulho de algumas pessoas, é ofensivo quando elas ouvem da parte da palavra de Deus sendo lido para elas ou informando a elas que algo que elas fazem é pecado. Há pessoas que passam existências inteiras com determinados comportamentos e não querem abrir mão desse comportamento.